Quais alimentos são proibidos para bebês menores de 1 ano? Eu sou a doutora Lorena Zuba, sou pediatra e fui convidada pela MyBest para responder essa pergunta. Vamos lá? Como assim? Tem alimentos que são proibidos para bebês? Tem! É verdade que tem alimentos que a gente não deve oferecer para um bebê. E isso não é mimimi de pediatra. A verdade é que a alimentação nos primeiros 2 anos de vida é super importante para que esse bebê tenha uma boa saúde, não só na infância, mas também por toda a vida. Então vamos à lista dos alimentos proibidos. Primeiro, mel. Ele não deve ser oferecido para um bebê menor de 1 ano. Isso porque pode haver ali dentro do mel uma toxina produzida por uma bactéria que causa uma doença chamada botulismo e pode ser muito grave em bebês novinhos. Então, esse alimento não deve ser consumido antes de 1 ano. Após 1 ano, se for para tratamento, se for ali com o objetivo de aliviar aquela tosse do resfriado, esse alimento pode ser oferecido para os bebês. Mas o ideal, como alimento mesmo, é oferecer somente após os 2 anos, porque afinal, o mel é um açúcar. E isso nos leva para o segundo alimento proibido para bebês, que é o próprio açúcar. Então, o açúcar não deve ser oferecido antes dos 2 anos. Isso porque o consumo precoce dele está relacionado a diabetes e obesidade. Não só quando é uma criança ainda, mas também pela vida adulta. Além disso, a gente já nasce com um paladar pro doce mais envolvido que os outros sabores. Então, se a gente reforça esse sabor quando o bebê é novinho ele pode ter dificuldade de aceitar, os outros sabores ali dos alimentos que são saudáveis, que são importantes para que ele cresça e se desenvolva bem. Então, açúcar antes de 2 anos? Não. Mas tem mais alimentos ainda. A gente tem o sal, o terceiro alimento proibido da nossa lista. O sal também não deve ser oferecido para o bebê antes de 1 ano. A gente já sabe, a gente tem vários estudos hoje que relacionam esse consumo do sal por bebês novinhos à hipertensão. Porque o sal, ele pode sobrecarregar os rins do bebê se em excesso. E acrescentar ele nos alimentos já é um excesso para o bebê. Porque os alimentos que a gente dá, ele já tem um sal natural, vamos dizer assim. Então, quando a gente acrescenta, a gente considera um excesso. E isso pode não ser legal para o intestino, para os rins, para alguns órgãos desse bebê que não estão preparados para isso ainda e ter repercussões ruins ao longo dos próximos anos de vida. Por isso, sal antes de 1 ano também não. Agora, o quarto alimento proibido da nossa lista é o suco. Pasme, eu sei que muita gente tem uma ideia de que o suco é um ótimo alimento. Isso não é verdade, eu vou te contar por que agora. Por exemplo, o suco de laranja, a gente usa muito mais laranja do que se fosse dar uma para o bebê chupar. Faz o teste aí, se você for dar uma laranja para o seu bebê chupar, você vai dar meia laranja assim, ele vai chupar ali um pouquinho, vai usar toda a musculatura orofacial, desenvolver a mastigação e é provável que ele nem consiga chupar uma laranja inteira. Agora, se você vai fazer um copinho ou uma chuquinha de suco para o seu bebê, você vai gastar em média aí umas 4 laranjas. Olha a diferença, só nisso daí você já vê que quando você dá o suco, você dá muito mais caloria para esse bebê, que não é necessário. Outra coisa, quando a gente faz o suco, que peneira, que tritura no liquidificador, coa, a gente perde as fibras. E as fibras são ingredientes importantíssimos. Não só para o hábito intestinal do bebê, para a formação das fezes e regular o intestino legal, como também para retardar a quebra desse açúcar das frutas e aí, ter uma absorção mais legal no nosso corpo. Se a gente tira a fibra dessa frutose das frutas, vira açúcar rapidão no sangue e isso está relacionado com obesidade e diabetes também. Então, mamãe, prefira dar uma fruta e água ao invés de oferecer o suco. E o quinto alimento da nossa lista de alimentos proibidos, na verdade, não é um alimento, mas sim um grupo de alimentos e se chamam alimentos ultraprocessados. Esses alimentos, eles são acrescentados ali de sal, açúcar, gordura e vários outros componentes para conservar mais esse produto ou para acrescentar sabor que não são bons para a saúde. Então, acidulantes, aromatizantes, estabilizantes, aqueles nomes estranhos que a gente vê ali no rótulo e não entende, aquilo não é legal para a saúde do seu bebê. Se você for no supermercado, pegar um alimento ali, olhar o rótulo e ver ali que tem mais de 5 ingredientes e alguns com os nomes estranhos, você não vende comida de verdade, pode saber que é um ultraprocessado. E eu vou te dar alguns exemplos aqui, Danoninho, Todinho,
bolacha recheada, miojo, leite fermentado, né, Yakult, todos esses aqui são alimentos ultraprocessados e que a gente não deveria oferecer para um bebê. E na verdade, a gente nem deveria oferecer na infância, mas pelo menos evite oferecer para o seu bebê, né, um bebezinho ali, 1 ano, 2 anos, não deveria ter contato com esse tipo de alimento. Esses são os 5 alimentos que você não deve oferecer para o seu bebê menor de 1 ano e alguns deles, menor de 2 anos, também não deve consumir. Mas você pode estar se perguntando, mas eu não vi nessa lista o ovo, o peixe, o camarão. Eles não estão nessa lista de propósito, porque eles podem ser oferecidos para o bebê desde o início da introdução alimentar, ali por volta dos 6 meses. Esses alimentos que a gente tem medo, né, por eles serem potencialmente alergênicos, na verdade, hoje a gente já sabe que quanto antes a gente introduzir eles ali, a partir do momento que pode oferecer os alimentos para o bebê, por volta dos 6 meses, melhor. Não é interessante oferecer depois de 1 ano esses alimentos para o bebê, porque a gente tem um conceito que chama janela imunológica. Então, se eu ofereço ali o peixe para o bebê ali entre 6 e 9 meses, que é o conceito dessa janela, tem menos chance desse bebê desenvolver uma alergia do que se eu oferecer lá depois de 1 ano. Então, sim, pode oferecer esses alimentos com tranquilidade ali a partir do início da introdução alimentar. E aí tem um outro alimento também que as pessoas ficam muito na dúvida e tem muita confusão a respeito dele, que é o leite de vaca. Eu não coloquei ele na lista de alimentos proibidos, mas ele deve ser evitado antes de 1 ano. Primeiro, que ele é um alimento potencialmente alergênico. Então, a gente deve oferecer ele precoce, como eu falei, né? Só que o bebê, desde que ele nasce, ele já tem contato com o leite de vaca, seja através da mãe que toma leite e passa pelo leite materno e chega no bebê, seja através da fórmula infantil, que é um leite de vaca modificado. Então, não precisa ter essa preocupação porque o bebê já está tendo contato com o leite de vaca. A preocupação de não oferecer antes de 1 ano é para não oferecer como líquido mesmo, o leite puro, em substituição à fórmula ou ao leite materno. Porque o leite de vaca, ele tem componentes ali que o intestino, o estômago do bebê não consegue digerir muito bem. Alguns componentes ali também que os rins não conseguem processar direito. Então, a gente deveria evitar esse alimento, oferecer o leite como líquido mesmo, em substituição a esses outros que são recomendados antes de 1 aninho. Agora, se você quiser fazer uma receitinha lá para o seu bebê de 9, 10 meses, uma panquequinha de banana, um muffin de legumes e colocar um pouco de leite de vaca na preparação, então em pequena quantidade, não tem problema. A questão aqui do leite de vaca é evitar antes de 1 ano em grandes quantidades, o leite puro. O ideal para a gente dar para um bebê ali na introdução alimentar a partir dos 6 meses, 1 ano e toda a vida, na verdade, são alimentos in natura ou minimamente processados. São as frutas, os legumes, o arroz, o feijão, a carne. Geralmente a gente dá a fruta no lanche da manhã e no lanche da tarde. E no almoço e na janta a gente pode diversificar dentre esses alimentos que são comuns na nossa dieta, que são as verduras e legumes, feijão, arroz e o grupo das carnes. Agora que você já sabe quais alimentos evitar para que seu bebê cresça forte e saudável, se você quer ir além desse assunto aqui que eu falei, você pode encontrar aqui na descrição um link muito bacana que vai te mostrar vários artigos da MyBest que eu comentei. Lá eu respondo dúvidas frequentes das mães sobre o universo inteiro dos bebês. E antes da gente se despedir, não esquece, clica aqui, já ativa o sininho, as notificações, se inscreve nesse canal, porque aqui tem muito mais conteúdo bacana para você. Até mais!